Você já sentiu algo no ar que não consegue explicar? Já se afastou de alguém sem entender o motivo? Preste atenção, porque isso que você sente não é paranoia. Pode ser que Deus tenha depositado em você uma das capacidades mais raras e poderosas do mundo espiritual, o dom do discernimento. E se você tem esse dom, sua vida nunca mais pode ser a mesma. Hoje vamos revelar 7 sinais que confirmam se o Senhor já ativou esse presente especial dentro de você. Esse dom não foi feito para chamar atenção ou impressionar ninguém. Ele foi entregue para proteger, para alertar, para enxergar o que está escondido. Enquanto a maioria vive cega pelo que aparenta ser, você está sendo preparado para ver além da superfície, para guiar os que estão perdidos e resistir ao que vem das trevas. Quando o céu escolhe alguém para receber um dom assim, é porque existe um propósito. E o seu pode estar prestes a despertar agora mesmo. O discernimento espiritual é um dos presentes mais misteriosos que o Altíssimo pode dar. Não tem nada a ver com inteligência ou lógica humana. Não é só ter bom senso ou intuição apurada. É uma visão que não vem dos olhos físicos, mas da alma. É como um radar interno que identifica o que vem de Deus e o que não vem, o que é puro e o que está disfarçado. Esse dom revela intenções ocultas, desmascara ambientes contaminados e abre portas para decisões que nascem do espírito, não do impulso carnal. E o mais impressionante, você não conquista esse dom por esforço próprio. Ele é entregue por graça, por escolha divina. A Bíblia confirma quando diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem de todos. E o discernimento está incluído nisso. Mas por que Deus entrega esse dom? Porque vivemos num mundo onde nem tudo é o que parece, onde muitas vozes soam verdadeiras, mas só uma é a voz dele. O discernimento não serve para você se gabar. Serve para você servir, proteger e guiar. Muitos desejam esse dom, mas poucos recebem. E menos ainda tem coragem de usá-lo. Mas se você está aqui assistindo agora, pode ser que o Senhor já tenha começado a despertar isso dentro de você. E esses sinais vão te ajudar a ter certeza. Primeiro sinal, sensibilidade ao ambiente espiritual. Tem gente que entra num lugar e só vê o que está na frente dos olhos. Paredes, luzes, pessoas, movimento. Mas tem outros que percebem algo a mais. Um peso no ar, uma inquietação na alma, uma atmosfera que não dá para ver, mas dá para sentir. Essa é uma marca clara do discernimento espiritual. Quem tem essa sensibilidade não procura o estranho, não se obceca com o oculto, mas sabe sem explicação lógica quando há algo no ambiente que não vem de Deus. É como se os sentidos internos estivessem mais afinados. A pessoa entra num lugar e sente paz ou confusão. Conversa com alguém e capta a intenção por trás das palavras. Participa de uma reunião e mesmo que tudo pareça normal, o espírito se inquieta. E não é paranoia, é percepção espiritual real e precisa. A Bíblia está cheia de momentos assim. Quando Jacó teve um encontro com o divino, ele soube que aquele lugar era especial. Não porque viu, mas porque sentiu. Por isso chamou aquele lugar de casa de Deus e porta do céu. Essa é a experiência de quem discerne. Você caminha pela vida com um radar interior que avisa quando algo está fora de ordem, mesmo que aos olhos do mundo tudo pareça perfeito. E não é fácil, porque sentir o que os outros não sentem pode te fazer duvidar. Por que só eu percebo isso? Será que estou exagerando? Porque isso me incomoda se parece inofensivo. Mas é aí que está a prova. Deus está mostrando para você o que passa despercebido pelos outros. Não é para você julgar, é para você interceder. Davi, antes de ir para a batalha, não confiava só na espada. Ele esperava ouvir o movimento de Deus. E quando sentiu o vento se movendo entre as copas das árvores, soube que o Senhor ia à frente dele. Esse é o nível de sensibilidade que distingue os que foram chamados para discernir. Mas também é um fardo, porque às vezes você vai sentir angústia sem saber por quê. Vai ser difícil permanecer em lugares onde os outros se sentem confortáveis. E você vai notar que o que perturba o ambiente também quer perturbar a sua paz. A boa notícia é que você não está sozinho. Essa inquietação não é uma condenação, é um chamado para agir.
Deus não faz você sentir o que sente para te afundar, mas para que você interceda, ore e tome autoridade. Como Daniel, na Babilônia, no meio de um sistema sombrio, ele se manteve limpo porque discernia o ambiente e sabia quando falar, quando calar e quando se separar. Se você também já sentiu esse peso invisível, essa sensação espiritual em lugares, pessoas ou momentos, não ignore. É um sinal claro de que Deus te despertou para ver o que os outros não veem. E com esse despertar vem uma missão. Segundo sinal, um desejo que não te deixa em paz. Existe um tipo de fome que não nasce do estômago, mas da alma. É um anseio interior, silencioso, persistente, uma sensação constante de que falta alguma coisa. Mesmo que, no externo, pareça que você tem tudo em ordem. Não é ansiedade, não é insatisfação. É como se algo dentro de você estivesse chamando, esperando, pedindo mais. Mais profundidade, mais clareza, mais de Deus. E mesmo que você não consiga explicar, sabe que não é comum. Esse desejo é um sinal. Quem foi marcado por Deus com um chamado especial, geralmente sente isso antes de entender. É como um sussurro que não se apaga. Uma busca que começa antes mesmo de saber para onde vai. O discernimento espiritual não aparece do nada. Primeiro, Deus planta uma semente invisível. O desejo de vê-lo com mais nitidez não é curiosidade passageira. É uma inquietação constante que te leva a orar diferente, ler diferente, escuchar diferente. Não te basta saber o básico. Você quer ir além. Isso não vem de você. É Deus te atraindo. A Escritura diz que Deus é quem produz em vocês tanto o querer como o fazer. Esse desejo não é emocional, é divino, e ele transforma tudo. Quando esse anseio está vivo, você começa a se sentir desconfortável com o superficial. As coisas que antes te entretinham agora te distraem. Conversas vazias já não te enchem. A alma começa a buscar o eterno e nada menos. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela não apenas pediu um filho. Ela chorou, jejuou e se entregou a Deus, até que o céu respondeu. Esse tipo de desejo move o coração de Deus. Não se trata de exigir dons, mas de estar disposto a recebê-los com reverência. Porque quem deseja discernir também se prepara para obedecer. Nem todos suportam ver o que os outros não veem. Por isso, o discernimento não é entregue a qualquer um, só aos que realmente anseiam por ele. E esse desejo vem com batalhas. Batalhas internas, dúvidas, temporadas de silêncio. Mas se você não abandonar, esse desejo se transforma em chave. Chave que abre portas para o entendimento espiritual. Então, se você tem sentido esse fogo no peito, se há noites onde suas orações mudam de tom e dias onde tudo dentro de você clama por mais de Deus, você está sendo preparado. Não subestime esse anseio. É uma confirmação lá de cima de que algo está sendo gerado no seu interior. Porque quem está prestes a ver, primeiro sente. E quem sente, se perseverar, termina recebendo. E você vai ignorar isso ou vai responder. Terceiro sinal, o chamado universal ao discernimento. Nem todo mundo começa sabendo que tem um dom, mas todo filho de Deus foi chamado para viver com discernimento. Não se trata apenas de um privilégio pessoal. É um chamado universal. A Bíblia não apresenta o discernimento como um luxo para os espirituais, nem como uma habilidade para poucos escolhidos. É parte do equipamento que o Espírito Santo oferece a todos os que pertencem a ele. Jesus disse com clareza: "Meu Espírito os guiará a toda a verdade." Essa promessa é para você. Você não precisa esperar uma voz audível ou uma visão celestial para começar a discernir. Só precisa de uma coisa: estar disposto a andar no Espírito. Porque o discernimento não é um poder espiritual, é um estilo de vida. É a capacidade de distinguir a voz de Deus entre tantas vozes, de saber quando calar, quando falar, quando agir e quando esperar. E esse discernimento se treina com a palavra, com a oração, com a prática. Olha os discípulos. Antes do Pentecostes eram medrosos, inseguros, confusos, mas quando veio o Espírito Santo, algo mudou. Não só falaram em línguas, também souberam o que fazer. Souberam como avançar.
souberam quando resistir e quando pregar. Esse mesmo Espírito está em você, não para que você viva às cegas, mas para que você caminhe com clareza, mesmo no meio da escuridão. Então, se você alguma vez pensou que o discernimento era só para profetas ou pastores, hoje Deus te diz o contrário. Você também está chamado para ver com olhos do Espírito, para decidir com sabedoria, para reconhecer o falso e se agarrar ao verdadeiro. E não porque você é perfeito, mas porque foi adotado por aquele que é. O discernimento não é só sinal de maturidade, é ferramenta de sobrevivência espiritual. No mundo cheio de aparência, confusão e meias-verdades, Deus precisa de filhos que saibam ver. E você está nessa lista. O Espírito já foi derramado. Só falta você ativar. Você está pronto para deixar de adivinhar e começar a discernir? E você, o que acha? Está entendendo esses sinais? Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação poderosa como essa. Quarto sinal: confirmação do dom por líderes espirituais. Às vezes, o que você sente por dentro é tão intenso que precisa de uma confirmação externa. E Deus, que é sábio, costuma usar seus servos e líderes para dizer em voz alta o que já começou a sussurrar no secreto. Essa é outra marca clara do dom de discernimento. Quando pessoas com autoridade espiritual reconhecem e confirmam o que Deus já está fazendo com você. Pode ser um pastor, um mentor, uma mulher ou um homem de oração. Eles não buscam te adular, não dizem o que você quer ouvir. Simplesmente veem algo em você. O que você sente como diferente, eles chamam de propósito. O que você vê como inquietação espiritual, eles reconhecem como um chamado. E não é coincidência. Na Bíblia, quando Samuel era criança e escutou a voz de Deus, foi o sacerdote Eli quem o ajudou a entender. Se ele voltar a te chamar, diga: "Fala, Senhor, que teu servo escuta." Essa instrução marcou o início do ministério de Samuel. O mesmo aconteceu com Timóteo. Paulo lembra a ele: "Não descuides do dom que recebeste quando os anciãos impuseram as mãos sobre ti." A afirmação de líderes não cria o dom, mas confirma. Traz à luz da estrutura da direção. Já aconteceu com você? Alguém notou sua sensibilidade espiritual e disse que vê em você algo especial? Te animaram a continuar orando, intercedendo, guiando? Disseram frases como: "Você vê coisas que os outros não veem, você é diferente." Talvez não soubessem que era discernimento, mas estavam confirmando o que o céu já havia plantado. E se ainda não recebeu essa validação, não desanime. Às vezes Deus te forma no oculto antes de te revelar no público. Continue servindo, continue buscando. E quando chegar o momento, Ele vai usar alguém com autoridade para te dizer: "Isso que você carrega vem de Deus e é necessário." Quinto sinal: sentir-se diferente dos outros. Às vezes você não se encaixa. Está numa sala cheia de gente, mas sente que não pertence. E com todo mundo, mas há algo dentro de você que permanece desperto, vigilante, diferente, e você não sabe explicar direito. Não é orgulho, não é insegurança. É uma diferença que vai além da personalidade. É algo espiritual. Essa sensação incômoda de ser diferente não é casualidade, é um sinal. Quem foi marcado com o dom de discernimento raramente se sente parte do sistema. Não por rebeldia, mas porque o sistema do mundo não vibra igual ao seu espírito. E isso separa. Assim como Daniel na Babilônia vivia num império cheio de luxos, poder e idolatria, mas ele escolheu não se contaminar. Comia diferente, pensava diferente, orava quando os outros se curvavam diante de estátuas. O resultado: Deus o usou de forma extraordinária, justamente porque se atreveu a ser diferente. Hoje muitas pessoas correm atrás de aceitação. Mudam sua voz, sua aparência, suas convicções, só para não se sentirem estranhas. Mas você, se tem sentido essa desconexão com o comum, se te incomoda o superficial, se custa seguir as tendências do mundo, é porque seu espírito já não pertence ao que passa, mas ao eterno. E sim, às vezes, dói. Ser diferente pode te isolar. Você pode sentir que nem na igreja te entendem,
que suas perguntas incomodam, que seu jeito de ver as coisas parece exagerado, mas o que para os outros é demais, para Deus é obediência. José foi rejeitado pelos irmãos por ter sonhos que eles não compreendiam. Foi vendido, preso, esquecido. Mas sua diferença foi o caminho para o seu propósito. E é isso que você precisa lembrar. Sua diferença não é fraqueza, é seu sinal de chamado. O discernimento precisa de corações separados, pessoas que não se deixam moldar pela corrente. E sabe por quê? Porque você não pode guiar se está confundido com a multidão. Deus separa para depois enviar, aparta para depois usar. Se você tem se sentido diferente desde jovem, se seu jeito de ver a vida tem sido questionado, se há tempo você sente que está fora do molde, Deus não errou com você. O que os outros criticam em você é o que o céu quer acender. E o que hoje te faz sentir estranho, amanhã será a evidência da sua designação. Sua diferença é uma marca, uma que só os escolhidos carregam. Sexto sinal: um amor que te atrai para a presença dele. Tem pessoas que amam a Deus com palavras e tem outras que não conseguem viver sem a presença dele. Não veem isso como hábito nem como obrigação. É um anseio, uma necessidade diária, uma atração que não se explica, mas que arrasta a alma para o sagrado. Essa é uma marca clara. Quem recebeu o dom de discernimento não se contenta em saber sobre Deus. Quer estar com Ele, habitar onde Ele habita, escutar seu sussurro, respirar sua atmosfera. O Salmo diz com simplicidade, mas com poder: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Não é poesia, é realidade para quem ama a presença dele. Porque onde Deus está, a luz, a direção, a verdade. E para quem foi chamado a discernir, se separar dessa presença não só dói, desorienta. Moisés sabia disso. Quando Deus disse que ele podia continuar sem sua companhia, ele respondeu: se tua presença não vai comigo, não me faças sair daqui. Assim é o coração de quem discerne. Não quer se mover se Deus não guiar. Não quer avançar se o rosto dele não iluminar o caminho. Esse amor não é um sentimento que aparece de vez em quando. É constante, é profundo e deixa marca. Quem sente isso começa a organizar a vida ao redor da presença. O tempo de oração se torna vital. O barulho começa a atrapalhar e o eterno começa a ter prioridade sobre o urgente. Jesus mesmo, antes de tomar decisões importantes, se apartava, buscava o Pai. Porque mesmo sendo o filho, não quis agir sem primeiro estar na presença dele. E você, se tem sentido esse chamado para se afastar do barulho, se tem doído estar longe da voz dele, se há momentos onde a única coisa que acalma sua alma é estar com ele, esse é outro sinal. Nem todos têm isso. Muitos oram por rotina, mas você ora porque não consegue estar longe. E essa atração está te marcando, te diferenciando e te levando para o lugar onde o discernimento se apura, no secreto. Porque é aí onde o mundo cala que o céu fala. E quem ama a presença dele sempre encontra o que os outros nem sabem que procuram. A pergunta é: essa paixão vive em você ou só sai dos seus lábios? Porque se sua alma vibra só de pensar em estar com ele, então o discernimento já começou a nascer dentro de você. Sétimo sinal: sensibilidade à voz de Deus. Deus continua falando, não com trovões todo dia, nem com raios do céu, mas com sussurros, com impressões na alma, com sinais que só um coração atento consegue reconhecer. E se você tem começado a notar esses momentos onde algo dentro de você sabe, mesmo sem saber por quê, pode ser que já esteja escutando a voz dele. Nem todos ouvem, e muitos que ouvem não reconhecem. Mas quem foi chamado para o discernimento tem uma sensibilidade especial. Não se trata de escutar com os ouvidos, mas de captar com o espírito. Às vezes é uma frase que se repete na sua mente, uma ideia que chega no meio da oração, uma certeza que te inunda justo quando você está prestes a desistir. E não vem de você. Vem dele. Samuel era só uma criança quando escutou seu nome.
Pensou que era Eli quem o chamava, mas não era um homem, era Deus. E quando Eli o instruiu, Samuel respondeu: Fala, Senhor, teu servo escuta. Desde aquele momento sua vida mudou. Assim acontece com quem escuta a voz do Criador. Não dá mais para viver igual. Porque quando Deus te fala, algo se quebra e algo se acende. A sensibilidade à voz dele não é só para momentos sagrados, também se ativa no cotidiano. Quando você está para tomar uma decisão e sente uma paz que confirma o caminho, ou uma inquietação que alerta. Quando está em silêncio e uma palavra bíblica ganha vida dentro de você. Isso é discernimento, isso é ouvido espiritual. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, fugiu cheio de medo. Esperava que Deus se revelasse com fogo ou vento. Mas Deus não apareceu no espetacular, mas num sussurro. E Elias reconheceu porque seu coração estava afinado. Assim também você. Se começou a distinguir quando algo é de Deus e quando não é. Se tem sentido que uma oração te muda por dentro. Se há momentos onde sua alma se detém porque algo te falou, você está escutando mais do que imagina, mas tem um desafio. Não basta ouvir, tem que responder. Abraão escutou uma instrução que não entendia e obedeceu. Essa obediência revelou sua fé e ativou uma das maiores promessas da história. Escutar a voz de Deus é privilégio. Responder a ela é decisão. E você, se tem sentido esse chamado, essa voz interior que te guia, te incomoda ou te desperta, não ignore. É outro sinal. E pode ser o começo de uma nova história. Agora vamos aprender como usar o discernimento na vida diária. Discernir não é só saber o que é bom ou ruim. É viver alinhado com o Espírito no dia a dia, no pequeno, no oculto. Porque o verdadeiro dom não brilha no espetacular, mas nas decisões que ninguém vê. Então, se você identificou os sinais, agora vem o passo mais importante. Como aplicar o discernimento todo dia? Primeiro, buscando a Deus. O discernimento começa na presença. Não dá para desenvolver sem uma vida de oração constante. Não se trata de sentir mais, mas de estar mais perto. Jesus fez isso. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite inteira orando. E você, se quer ver com clareza, também precisa desse lugar secreto. Segundo, obedecer. Não basta saber. O discernimento se fortalece quando você responde ao que Deus te mostra. Às vezes será um não faça isso. Outras vezes, fale com essa pessoa. Talvez espere quando tudo dentro de você quer correr. Abraão não entendia porque Deus pedia que sacrificasse seu filho, mas obedeceu. E essa obediência revelou sua fé e liberou seu destino. Terceiro, permanecer. No mundo de distrações, o discernimento esfria fácil. Por isso você precisa permanecer focado. Não se deixe levar por emoções passageiras, opiniões alheias ou modas espirituais. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém quando seus inimigos tentaram distraí-lo. Mas ele respondeu: estou ocupado numa grande obra e não posso descer. Você também está construindo algo. Sua sensibilidade espiritual. Não abandone por pressão social ou cansaço emocional. E no cotidiano, discernir se vê assim. Sentir que não deve ir a certo lugar e obedecer essa impressão. Detectar que por trás de um sorriso há uma batalha invisível e orar por essa pessoa. Escutar um conselho, mas reconhecer que não vem de Deus. Escolher perdoar quando tudo em você quer fazer justiça com as próprias mãos. Discernir é caminhar com a mente no céu e os pés firmes na terra. Agora você sabe. Deus tem falado com você. O mundo precisa de pessoas assim. A igreja precisa de pessoas assim. Sua família, seu ambiente, sua geração precisa de pessoas assim. E se chegou até aqui, é porque Deus está te dizendo: você é um dos meus selados. Não por mérito, não por perfeição, mas porque Ele decidiu. Se essa mensagem mudou algo em você, escreva nos comentários: eu escolho discernir. E não vá embora sem dar o próximo passo. No vídeo que você vê na tela, vai descobrir como convidar o Espírito Santo para a sua vida diária, através de palavras que ativam a presença dele. Palavras que ele ama e que você precisa.
Clica agora e que comece a manifestação.